Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. 1 Samuel 1:6. Enquanto você acha aí o 1 Samuel, a gente acredita que mais essa semana agora a gente consiga já deixar o altar, né? Ele era aqui na parede dos fundos e agora ele vai ser feito ali. Então a gente acredita que mais uma semana já está pronto, tá ok? E aí a gente já vai organizar uma data para a gente fazer reinauguração aqui do nosso espaço. Então vamos lá. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vou ler novamente. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Senhor, fala conosco, nos dá entendimento desta passagem bíblica, dessa história, que possamos entender com base nesta mensagem o momento que vivemos, os desafios que enfrentamos, e que possamos, meu Deus, entrar numa nova fase com o entendimento deste assunto que estamos tratando. Nós queremos mais uma vez abençoar cada mamãe, porque aqui envolve a vida de uma mulher que sonhava em ser mãe, uma mulher estéril que desejava dar à luz, e ela conseguiu, meu Deus, a dádiva de ser mãe, o presente de ser mãe, a glória de ser mãe. Fala conosco, queremos te ouvir. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos lá. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de, em algum momento da vida, você se sentir provocado. E aí? Você já foi provocado? Pergunta aí para quem está do teu lado. Você já foi provocado já? Pergunta assim, ó, andam te provocando? Andam te provocando? Poxa, pastor, novidade. Desde quando eu me sinto gente, ser humano, a bem da verdade é que eu vivo sendo provocado. Eu não sei quantos de vocês, eu me lembro da minha avózinha, Dona Maria, mãe da minha mãe que está aqui, ela dizia que não era para a gente irritar ela. Não me irrita não. Diga aí para o teu irmão assim, ó, não me irrita não, viu? Ou é melhor você já olhar para ele e nem falar nada, apenas diga assim, ó, para, por favor, em nome de Jesus. Bom, eu já me senti irritado, eu já me senti provocado. Aí uma outra pergunta que eu quero te fazer. Você quando olha para a tua vida, seja na tua família, seja na igreja, aqui no convívio dos irmãos, seja lá onde você trabalha, seja em algum lugar que você frequenta, você entende que você tem rival? Às vezes você pode gerar o sentimento que você não tenha, porque você alcançou um patamar, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas eu entendo que é difícil alguém aqui não ter um rival.
Você tem lidado com inveja? Responda para você. Você tem lidado com inveja? Responda, você tem lidado com ciúmes? Você tem convivido em ambientes de uma competição bem acirrada? Você já parou para observar que a vida, ela tem muita competição? Você já observou que isso é inevitável? Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente nessa competição? Responda para você, analisando você. Você se sente nessa competição? Você é competitivo? Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Até quando você vai ficar se desgastando com aquilo que não é teu e deixando de experimentar o que é teu? Até quando nós vamos continuar lutando na carne? Até quando nós vamos ter dificuldade de discernir que boa parte das batalhas não são humanas, terrenas, são espirituais? Essa história que envolve Penina e Ana é a história que nos envolve. Envolve a família, envolve o mundo dos negócios, envolve os ciclos de amizade, envolve a vida no dia a dia. Tem gente aqui que é só pegar a estrada e a bolé de um carro que você já está na história. Eu, por exemplo, não sei você, mas eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu estou lá dirigindo e estou seguindo a minha rota. Se alguém me apodar, já me irrita, já me provoca. E aí, você, é isso, Elisete? Para me provocar é fácil. É só eu pegar a estrada. Ah, mas você não, né, irmão? Ou tem alguma irmã aqui que faz parte do Velozes e Furiosos? Não tem para onde correr, irmãos. Não tem problema, porque às vezes a competição aí, a confusão está na tua casa com o teu próprio marido. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, e aí antes de eu pregar, o pastor da igreja estava falando umas coisas. No meio da fala dele, a mulher deu um grito: não é desse jeito não. Nós precisamos explicar melhor isso. E ela queria a palavra, ela queria falar. Pensa no rolo, aí eu entendi algumas coisas. Então olha aí para quem está do teu lado e pega assim na mão dele assim, ó, e diga assim, ó, seja bem-vindo à vida de verdade. Diga para ela assim, ó, faz parte do processo. Ou você acha que você é o bonitinho ou a bonitona que não vai viver isso? Bom, se todos nós de alguma forma vivemos isso, se todos nós tem alguma área da nossa vida que vivemos isso, então aonde que está a diferença? Se é inevitável para vocês, se é inevitável para vocês, se é inevitável para os senhores, se é inevitável para mim, aonde que está a diferença de tudo isso? Está na forma que nós vamos agir quanto a tudo isso. Só que eu estou tratando de um assunto e que eu já compartilhei algumas coisas e a gente percebeu que a gente está inserido nisso,
Mas você tem a capacidade nessa noite de abrir a sua mente, abrir o seu leque, ampliar a sua visão e os seus limites, e você pensar outras áreas da sua vida, e você vai perceber que na verdade não é só você que está passando. Às vezes as experiências são um pouquinho diferentes, às vezes os valores são diferentes, às vezes as dimensões são diferentes, mas não está ficando ninguém de fora, porque na bem da verdade é que nunca ficou ninguém de fora. Em todas as áreas, e aonde que está toda a diferença em todas as áreas, para você superar, vencer e viver dias melhores? Você vai chegar à conclusão que está totalmente relacionado à forma que você vai se comportar, a forma que você vai trazer isso para dentro de você, a forma que você vai agir, porque não tem para onde correr. E aqui, irmãos, nós estamos falando de uma mulher que, obviamente, Deus tem poder para levantar outra pessoa, quando alguém que Ele escolheu não está a fim de cumprir algo. Ele sabe como levantar alguém. Até agora há pouco, alguém aqui falando alguma coisa, ou orando, ou dando uma palavra no culto, ou cantando. Eu me lembro agora há pouco atrás que foi falado que Deus não tem pressa. Foi o Lima que falou isso? Foi o Lima. Deus não tem pressa. Então ele poderia encontrar uma outra Ana? Ele poderia. Ele conseguiria encontrar uma outra mulher para cumprir um propósito? Ele encontraria. Ele levantaria outra mulher? Levantaria. Mas o negócio era com Ana, e você precisa entender que o negócio é com você. Deus tem algo com você. Você não é pouca coisa, e você precisa acreditar em quem você é. Porque tudo fica diferente, irmãos. Eu volto a dizer, Deus tem poder para levantar outro. Mas quando aquele ou aquela que Ele chamou se posiciona e caminha da forma correta, algo grande vai acontecer. Gente, nós estamos no capítulo 1 de 1 Samuel. Não existiria o livro de 1ª e 2ª Samuel se a Ana não tivesse se alinhado com o propósito, se ela não tivesse se comportado, não apenas com inteligência emocional, mas com inteligência espiritual. Eu vou além, inteligência profética. Aí nós teríamos talvez o livro de 1º Ricardo e 2º Ricardo, porque poderia ter uma mulher por nome de Alzira na época, que Deus iria contar com ela, e aí o livro seria 1º Ricardo e 2º Ricardo, seria 1º Rogério e 2º Rogério, seria 1º Cláudio e 2º Cláudio, seria 1º Luís e 2º Luís. Mas por que é 1º Samuel e 2º Samuel? Porque o desafio que esta mulher venceu, levou ela para um novo patamar. E aqui deixa eu falar algo para vocês, para a gente não ficar nesse ambiente, o sujo tentando olhar para o mal lavado. Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Todo mundo aqui carrega o potencial de Ana, mas ao mesmo tempo, todo mundo aqui carrega a síndrome de Penina. Eu vou repetir, todo mundo aqui carrega uma porção de Ana, uma porção de conquista, de expansão, de avanço, de coisas grandes. Mas ao mesmo tempo, nós temos dificuldade de romper, porque a síndrome de Penina trabalha demais, irmãos. E às vezes nós caímos nisso. A Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo, mas também não deis lugar à síndrome de Penina, porque essa síndrome está virando, é algo diabólico, é algo que trava, que amarra o mundo dos negócios, amarra um casamento,
amarra uma igreja local, um ministério de louvor. Imagina só, o baterista na unção de Ana, o tecladista na unção de Ana, o back vocal na unção de Ana, o ministro de louvor na unção de Ana. Aí, quem cuida do som não é um caso, mas com o espírito de Penina, vai ter dificuldade de fluir aqui. Por quê? Porque a pessoa lá vai escolher para quem faz, porque Penina é isso, Penina escolhe para quem faz. Sabe por quê? Porque se Penina entender que o fulano ou o ciclano, aquele lugar ou aquela cidade não convém, é sujo o jogo que se faz. E aí de lá vai comprometer tudo aqui. Imagina um músico aqui com a síndrome de Penina. Imagina uma casa, o pai sonhando com todos os filhos, e aí uma Penina lá dentro, gerando confusão. Olha para o seio da família e você vai ver. Aquele que dá errado, insiste em dar errado, e fica atrapalhando quem quer dar certo. Então hoje, coloque isso no teu coração. Eu preguei de manhã a mesma mensagem. Até agora, tudo que eu falei, eu não falei de manhã. Tudo que eu estou falando, eu não falei de manhã. Eu estou aqui na presença do Senhor, deixando fluir do Espírito. Então, como vencer as provocações da vida? Pessoas nos provocam, o diabo nos provoca, e circunstâncias da vida nos provocam, ou nos provocam. Toda hora tem alguém te provocando. Eu contei de manhã, eu estava voltando aí do interior de São Paulo, tem uma ponte lá que eles estão duplicando. E aí quando para e está em reforma, em duplicação, um lado vem, aí para, depois vai o outro lado, e eu estou parado. Eu nunca fico com o carro ali embaixo do caminhão, de para-choque, isso é um perigo. E sempre quando eu sou ali, que eu chego de perto do caminhão, eu já deixo o pneu esterçado para o lado direito, porque se houver uma colisão, dificilmente o carro vai para cá, ele está esterçado, ele vai dar uma saidinha para cá. E a gente precisa também ir na defensiva, porque Penina, quando aparece, é doideira. Aí, de repente, liberou lá, e eu vi o caminhão saindo, e eu saí, e eu sempre estou olhando no retrovisor. Olhei, eu vi que um rapaz com uma peruazinha da Fiat, ele veio, porque tem aquela turma que está lá atrás, eles ficam olhando. E quando eles percebem que liberou lá, eles saem derrubando tudo por lá. Talvez você já fez, eu já fiz isso. Porque você está doido no trânsito. E aí o camarada veio, e para ele não cair dentro da água, para não bater na frente de um caminhão, ele entrou justamente na minha frente. Ele entrou na minha frente, e aí passou algumas coisas na minha cabeça. Eu pensei em mostrar para ele, na sequência, o potencial do carro que eu estou, a minha habilidade em curva. Mas aí de repente eu falei assim, veio no meu espírito, na minha mente, isso não é obra do acaso, é porque chega um momento, irmãos, que você vai buscando Deus, que o Espírito que habita em você, ele vai agindo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito que está em você, ele vai intercedendo com gemidos inexprimíveis, te tirando de confusão, te tirando de buraco, te tirando de coisa ruim. E aí veio assim na minha cabeça, é um trabalhador, esse cara deve estar precisando bater meta, deve estar com a prestação do carro atrasado, a mulher deve ter mandado umas 30 mensagens para ele. Ele deve estar com a cabeça aí, deve estar atazanado, aí a Penina deve estar na cola dele. Falei, quer saber de uma coisa, Senhor, Deus abençoe, que ele vá em paz. Até desacelerei o carro. E deixa para lá esse negócio. Tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Então, você vai perceber que toda hora você é provocado. Mas toda hora a gente também provoca, irmãos. A gente carrega essa habilidade adâmica de provocar. Então a gente vive nessa confusão, provocando e sendo provocado, provocando e sendo provocado. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que
parar de provocar e você precisa aprender a lidar com quem te provoca e com as provocações que entram no teu caminho, que vêm contra a sua vida, que vêm contra o seu casamento, que vêm contra a sua empresa, que vêm contra os seus filhos, que vêm contra a sua fé. Irmãos, hoje, redes sociais é uma provocação atrás da outra. Ligar a televisão é uma provocação atrás da outra. A vida está uma loucura. E aí nós precisamos vencer tudo isso. A Ana, escute isso, ela tinha um grande sonho de ser mãe. E ela vai conversar com Deus acerca do que ela quer. E ela diz: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Você já analisou por que ela queria esse filho? Deus vai ter que desconstruir ela. E talvez Deus está desconstruindo você. Porque tudo que você deseja, tudo que você almeja, você que me acompanha ao vivo agora, vai assistir depois, tudo que você quer para a tua vida, é para você, é o teu ego, é o teu umbigo, é o teu achômetro, é a doideira da tua cabeça. Não é a vontade de Deus, não faz parte do itinerário do céu para você. Então você precisa ser desconstruído. E aí a gente sofre. O que Paulo vai dizer? Quer comais, quer bebais, tudo para a glória do Senhor. Mas e Penina, ela quer um filho, é para a glória de Deus? Não é para a glória de Deus, irmãos. É para a glória dela. Por causa do quê? Por causa da crise dela com Penina. E enquanto você querer coisas, por causa dessas provocações e por causa dessas lutas, você vai sofrer, vai fazer pessoas sofrer, a tua casa vai sofrer, e você não vai viver a totalidade de Deus na tua vida. Leia alguns artigos e você vai ver que a discussão fica entre 20 a 24 anos. Que discussão teológica é essa? O período para ela ver a criança nascendo, gente. E aí, a gente vai dizer o quê? Deus estava provando ela. Deus estava provando ela? Era apenas um Deus que trabalhava com ela? Ou era apenas ela no jogo de Penina? Ou era ela também nesse jogo barato? Porque o texto vai dizer que Deus tinha cerrado a madre. Quer dizer, tinha um tempo para ela gerar. Porque com cada um Deus sabe como trabalhar. Com cada um existe um tempo. Porque aqui nós estamos falando de um filho. Mas às vezes a tua vida, o que você deseja gerar não é um filho. Às vezes você deseja gerar um sonho, um projeto, um propósito, um ministério, uma área da tua vida, uma obra. Isso é direito teu e Deus deseja isso. Ele não tarda, muito menos falha. E quando Ele prova, Ele não prova para te matar. A Bíblia vai dizer que Ele prova para te aprovar. Então, a forma que Deus trabalha com ela é uma coisa. O rolo que ela e Penina estão arrumando é outra coisa. Deus permitiu, porque a vida permite. Porque a caminhada ela é permissiva, não tem para onde correr, a gente vai se deparar com isso. Faz parte. As coisas poderiam acontecer mais rápidas e mais cedo. Observa que quando ela orou, segundo a palavra, mudou. Porque ela está orando, me dá. E o rolo com a Penina. Eu quero. O rolo com a Penina. A crise dela dentro dela. Mas é a crise de muitos homens que não conseguem produzir, que não conseguem realizar, que não conseguem viver coisas grandes. Não produz à altura do que poderia produzir.
Por quê? Porque tem um rolo, tem uma pendência, tem uma confusão, tem um passado mal resolvido, tem um jogo sujo. E Deus não entra nessa. Então Deus está assistindo o rolo das duas. E ali as coisas estão acontecendo. De repente, ela faz uma oração diferente. Ela vai dizer assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, Senhor, porque é diferente você chegar e falar: Deus, me dá e me dá. Representa que você mergulha no campo da exigência. Dá ou desce, na pressão. Outra coisa é você chegar e conversar com Deus acerca do que você deseja. Porque pensa comigo, eu quero algo. Agora, quando eu converso sobre o assunto, aí envolve paternidade, envolve respeito. Aí é um outro nível. É por isso que o diálogo se resolve tudo. É por isso que um pedaço de carne na mesa e um pouquinho de arroz bem caprichadinho resolve muita pendência. Ela conversa com Deus. E aí aquela que diz, me dá, agora ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, ela vai dizer assim: eu te darei como profeta para as nações. Acabou. Porque agora o filho não é para ela provar nada para Penina. O filho não é para ela se autoafirmar. O filho não é para ela trabalhar o seu próprio ego. O filho agora é para glorificar o pai. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A gente come, a gente bebe, a gente se veste, a gente vive a vida e Deus nos ama e Ele gosta da gente pra caramba, como diz os jovens aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso, eu tenho minhas deficiências, eu tenho meus pecados, você tem suas deficiências, você tem os seus pecados, eu tenho minhas carências, você tem suas carências, eu tenho minhas crises, você tem suas crises. Cada um aqui vive o seu dia, ou a sua semana, ou até mês e até ano de depressão. Cada um aqui tem uma luta. Agora, onde está a beleza da vida? É quando, apesar de falha, de pecado, de erro, de tanta coisa que eu poderia aqui compartilhar, é você carregar esse entusiasmo, dizendo assim: tudo o que eu faço, tudo o que eu me movo, tudo o que eu compro, tudo o que eu bebo, tudo o que eu como, o lugar que eu frequento, as vitórias que eu tenho, as batalhas que eu decido guerrear, tudo é para a glória dele. É um filho não apenas para minha realização de mãe, é um filho para que Davi seja ungido rei de Israel. Escute, Ana, vença este momento, porque o que você carrega dentro de você é para derramar o azeite na cabeça de Davi e consagrar ele como rei de Israel. O que você carrega dentro de você é para cumprir algo maior do que você imagina. 2026, 2027, 2030, 2040, que Deus possa nos ajudar a vencermos toda a esterilidade, a vencermos toda a competição barata, a vencermos todos os ciúmes doentio, toda a inveja do diabo e superarmos este tempo no Brasil, na família, na igreja. Ah, meu Deus do céu, e vivermos tudo que Deus tem para cada um de nós. Bendito Senhor Deus. Aleluia, ó Rei. Bendito. Somos provocados o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? Porque o papel do diabo é nos provocar. O papel do diabo é nos provocar. Só que o diabo é um cachorro vira-lata. Ele tem a forma dele provocar. Ele não é de raça, ele não é original. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Como leão, porque ele não é o leão se chama Jesus. E ele fica ao nosso derredor, por quê? Porque ao nosso redor fica Jesus Cristo de Nazaré. Maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós. E aí você está tendo a oportunidade de virar uma chave, viver um tempo novo na sua vida. No nome de Jesus,
sai desta mente, deste coração, sai da minha vida, sai da tua vida, você internauta, toda síndrome de Penina, e que revele o caráter de uma Ana alinhada, cheia do Espírito Santo, decidida a viver, decidida a cumprir, decidida a agradar a Deus e não a homens. Pastor, então fala um pouquinho, termina logo que eu quero ir embora jantar com a minha mamãe. Então vamos lá. Como vencer isso? Número 1, no básico, no A, B, C, D, no óbvio do dia a dia: oração. Não tem outro caminho para vencer esse ataque sem a oração. Tem coisa que não adianta você querer resolver. Eu até anotei uma frase no meu celular e me lembrei dela agora. O celular está aí? Eu vou levar um momentinho aqui, mas eu vou achar essa frase. Hoje o reizão está aqui, aleluia. Glória a Deus. Olha só o que eu escrevi aqui: não tente varrer a casa quando está ventando, vai dar rolo. Olha o que eu escrevi aqui: quando ninguém sabe, ninguém estraga. Olha o que eu escrevi aqui: quando nada dá certo, faça o mínimo possível até que mude o ciclo. Eu vou repetir: quando nada dá certo, faça o mínimo possível até que tudo mude. Pastor, e aí eu vou ficar de braço cruzado? Não, você vai ficar gemendo entre as tuas pernas, chorando e dizendo: eu não abro mão de quem eu sou, eu não abro mão do que Deus tem para mim, eu não abro mão para a história que Deus escreveu a meu respeito. Vamos orar, igreja. Vamos entrar numa dimensão de oração como nunca entramos. Vamos orar como nunca oramos. Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Tem coisas que nós não vamos resolver na força do braço. É por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, faz do seu próprio braço a sua própria força. Mas bendito o homem que confia no Senhor. É de lá que vem o meu socorro. É Ele que sabe como tratar com as causas impossíveis. Ele entra onde ninguém consegue entrar. Ele faz o que ninguém consegue fazer. E qual é o caminho? Joelho no chão, clamor, oração, jejum. Foi o que Ana fez. Ore, 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 ore mais. Continue orando. Tessalonicenses, Paulo vai dizer a esse povo: orai sem cessar. 5,17, não pare de orar. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Você está trabalhando aqui, está dirigindo aqui, a tua mente está conectada. Ah, mulher, você consegue dar mamar para o bebê aqui, você consegue mexer ali o arroz, e ao mesmo tempo você consegue falar no telefone com o marido, mandando ele trazer mistura. É assim ou não é, gente? Ela está aqui amamentando, ela está ali mexendo no arroz e está no telefone dizendo: traga a mistura. Há uma capacidade na vida da Ana, há uma capacidade na vida da mulher, há uma capacidade na vida do homem. É capaz você dirigir orando, trabalhar orando, a ponto de você dormir e de madrugada o teu marido ou a tua esposa falar: amor, eu escrevi tudo, eu entendi tudo. Você dormiu e você orou dormindo, você falou profeticamente dormindo. Deus é o Deus do sobrenatural. Ore como você nunca orou. Entre numa dimensão de oração como você nunca entrou. É impossível dar errado na vida de quem ora. Aí você diz assim: pastor do céu, eu nunca tive uma grande experiência com oração. Aí de repente eu ouvi uma mensagem, Deus falou comigo e eu fui pro pó. E eu orei como eu nunca orei. Pastor, piorou. Irmão, o que aconteceu? Os católicos dizem que quanto mais reza, mais assombração aparece. E nós evangélicos dizem que quanto mais ora, mais prova aparece. Não é assim? Começa a orar, começa a aparecer prova. Não começa a aparecer. É igual a gente fala assim, ó: eu estava orando, o fulano ficou endemoniado. Como? Eu estava orando e o fulano ficou endemoniado? Então a tua oração botou demônio nele? Não, ele já estava endemoniado. Apenas eu comecei a orar e manifestou o mal que estava operando.
Então não é que a reza traz a assombração e a oração traz prova. É que a oração revela tudo que está em oculto. A oração revela a trama, a oração revela o que está acontecendo no mundo espiritual. Aí você ora, não é que prova aparece, é que Deus começa a trazer tudo que está debaixo do tapete, tudo que está no coração, tudo que está acontecendo, tudo que está se movendo. E por que Ele permite que isso tudo venha à tona? Sabe por quê? Para você vencer no poder do nome de Jesus. Continue orando, volte a orar, passa por cima de Satanás, passa por cima do teu ego, passa por cima dessa penina. De que forma? Orando, jejuando, orando, jejuando. Como que eu venço as provocações da vida? Orando, jejuando. Como que eu vou vencer as provocações do governo atual? Orando, jejuando. Como que eu vou vencer as provocações da minha vizinha? Orando, jejuando. Esse patrão, esse funcionário, esse governo, esse pastor, essa ovelha, esse amigo, essa mãe, essa tia, esse vô, esse primo. Como que eu vou vencer? Orando, 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 orando. Segundo, como que eu vou vencer as provocações da vida? No templo. No templo. Ah, pastor, mas o senhor está no texto do Velho Testamento. O Novo é mais estreito ainda, a ponto de dizer: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, leva a casa do teu Deus a sério. Hebreus 10, 25 vai dizer: não fazei como os demais. Cada um ficou cuidando do seu mundinho, da sua vida do lado de fora. Antes, permaneça firme na casa do teu Deus, admoestando uns aos outros. Você sabe o que é admoestar? Admoestar é diferente de exortar. Exortar funciona assim: eu te exorto, eu corrijo algo que está errado e te jogo para cima. A admoestação é diferente: eu te confronto, eu luto para corrigir o que está errado e eu não te jogo para cima, porque eu não te motivo. Eu faço você ficar chorando uns 3 dias até a ficha cair. A admoestação é fazer a pessoa tremer na base, é cair a ficha. O que eu estou fazendo? Vou voltar a dizer: quando eu exorto alguém, eu exorto corrigindo, mas a ideia da exortação é jogar a pessoa, dizer vou vencer, aleluia. E a admoestação? A admoestação é fazer você curvar a cabeça e dizer: meu Deus, olha o que a Bíblia está dizendo, admoestando uns aos outros. E aí, nós temos essa capacidade para fazer isso, irmãos? Que nada, qualquer coisa que fala a gente vira a cara. Marido e mulher fica 3 meses sem ter uma relação sexual saudável por causa de uma admoestação, por causa de uma confusão de um sábado à tarde. A pessoa deixa de trabalhar no outro dia porque aconteceu tal coisa. Aí não tem para onde correr. O pessoal brinca falando de Nutella, mas é a geração do mimimi mesmo. Nós temos dificuldade de ter coragem de entrar num canto do quarto, fechar a porta e chorar, mas não de lamento, não com essa dor barata que alguém está querendo me desprestigiar, mas é aquela oração e aquele choro onde você diz assim: eu não abro mão de quem eu sou, eu te amo e o Senhor me ama. É um outro nível de lágrimas, não é lágrimas de alta comiseração, não é lágrimas de crocodilo, não é sei lá que lágrima é essa, meu Deus do céu. É diferente o patamar. Ana colocou uma coisa no seu coração. Ela ainda tem dificuldade, ela não é perfeita, ela tem seus problemas, mas ela disse assim: cada insulto e cada provocação que Penina fazer, aí que eu vou para a igreja, aí que eu vou para o templo. Deixa eu falar uma coisa para você: as provocações que te insultam nas tuas finanças, no teu dinheiro, na tua saúde, no teu ministério, na tua casa, às vezes trava você, e uma das coisas que você deixa de fazer é estar na igreja. Olha a tua vida para você ver, todos os problemas que você enfrenta, uma das coisas que você faz, não vem no culto, não vem na igreja, a mulher vem sozinha, o marido vem sozinho, um filho vem sozinho, e fica reclamando, e é isso e aquilo, e aí
Deus paga o pato. Chegou a hora de você dizer assim, ó: nada vai me tirar do templo, nada vai me tirar do culto, nada vai me tirar da presença. Apesar das dificuldades de Ana, apesar dela não ter entendido tudo na íntegra, na primeira etapa dessa história, ela continuou indo ao templo. Apesar do teu pecado, apesar das tuas falhas, apesar dos teus erros, apesar do momento que você vive, eu quero te dar um conselho: continue vindo para a igreja, continue vindo para a igreja. Se você achar que este ambiente não te serve mais, tem 1.200 igrejas em Londrina e ainda tem Maringá para você sair daqui meio-dia, tomar um café à tarde e cultuar. Ainda dá para você em São Paulo, dá para você em algum lugar aqui em Ipiporã, mas não deixe de estar no templo. Se você não quiser estar debaixo do meu pastoreio, você é livre, eu não mando em você, meu irmão, mas não deixe de estar no templo. O templo é poderoso, sabe por quê? Porque Deus se revela no templo, Deus fala no templo, Deus abençoa no templo. Não abandona o culto, não abandona a igreja, não abandona, pelo contrário, aviva o dom que há em ti, aviva o dom que há em ti. Talvez você que me acompanha agora, você está me assistindo daí porque você deixou de frequentar o templo, porque você está cheio de crise com o templo, e aí você prefere ficar aí do lado de fora com esse corpo boiando, ou ficar aqui do lado de dentro com o cheiro desagradável de Ana e de Penina? Eu prefiro estar aqui do lado de dentro. Talvez você não veio porque realmente viajou, talvez está no hotel, está de férias, é um direito seu, glória a Deus, está me ouvindo agora, não é contigo. Talvez você está enfermo, talvez você está dentro de um presídio, talvez você está num hospital, talvez você está dentro de um ônibus, dentro de um avião, dentro de um navio. A internet está em tudo quanto é canto hoje. Talvez realmente você não pôde, mas se você está aí dentro desse quarto, dentro dessa casa, porque você hoje se qualificou como um desigrejado, eu quero dizer que mentiram para você. Você não é desigrejado coisa nenhuma, você é afastado, você é desgarrado, você é desviado. Estão tentando dar um nome bonito para você de desigrejado. Não existe desigrejado, existe quem abandonou o templo, existe quem abandonou a fé do templo. Eu sei que Deus te ouve aí no teu quarto, eu sei que Deus te abençoa. A prova é que Deus está me usando para falar com você. Olha como Deus te abençoa. Eu sei que você come e bebe, eu sei que você não precisa vir aqui para você trocar o carro, você tem que trabalhar. Quem trabalha troca o carro, quem trabalha viaja. Eu sei que você não precisa, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou falando do carro, não estou falando da casa, não estou falando de Ricardo, eu estou falando daquele que é digno de ser adorado no templo, aquele que é digno de ser amado no culto, o culto da comunidade, o culto da irmandade. É melhor estar aqui dentro com o cheiro das minhas noras, dos meus filhos, mas em segurança, dizia Noé, do que está com o corpo boiando do lado de fora da arca. Venha para o culto, volte para o culto. Talvez é melhor você pegar um Uber e vir ainda hoje aqui no tempo que eu vou te ungir, vou abençoar a tua vida. Você vai vencer essa síndrome de Penina e você vai cumprir o propósito de uma Ana poderosa no poder do Senhor dos Exércitos. Terceiro, quer vencer essa afronta? Persevera. Mas é perseverar em tudo. Pastor, o senhor já falou nisso. Sim, mas deixa eu falar agora especificamente do conceito da perseverança. Eu não sei em que ano que você se converteu. Eu me converti em 93. Eu fui para o ministério pastoral em 98, 5 anos depois. Antes de eu estar pastoreando, eu tinha prazer de estar no templo. Eu tinha prazer de semear na vida de pessoas. Eu tinha prazer de entregar dízimo. Eu tinha prazer de ir para o monte orar. Eu tinha prazer de... Irmão, se tinha uma coisa que me deixava eu assim, meu Deus. Pergunta ali para a Elisete. Você tem noção, a Elisete, ela começou o ministério pastoral dela com 17 anos de idade, irmãos. Ela se batizou com 10 anos. 9 para 10. Eu com 21. Pergunta para ela, no período que eu namorava com ela, se a hora que ia dando o horário do culto, o culto no Leonor com o pastor Sérgio era 19 horas. Eu domingo à tarde eu ia lá para a casa dela. Uma vez ou outra ela vinha para casa que eu falo, casa da minha mãe e do meu pai.
Pergunta para ela que dia que eu fiquei cozinhando o galo dentro da casa dela. Tipo, 17 horas e eu alisando o troféu. É porque uma mulher, Salomão diz que quem encontrou uma verdadeira mulher encontrou um troféu. Olha aí para o teu lado e diga assim: tu és o meu troféu. Sem troféuzinho. Já que é para falar, fala troféuzão, banhado a ouro, ouro puro. Pergunta para ela que dia que eu fiquei lá na casa da Ana, minha sogra está aí? Está ali a Ana, pergunta para ela que dia que eu fiquei lá. Ô Ana, vai sair janta? Ô Ana, vai sair janta? Domingão vai sair janta? Que nada, irmãos. Ia dando 2 horas, 3 horas. Ou eu, com moral com a sogra, tomava um banho por lá mesmo. Trocava minha roupa. Eu e Elisete, nós só fomos ter relação sexual depois que casamos, irmãos. Foi difícil? Foi difícil. Teve dia que não tinha culto, mas eu corria do mesmo jeito. Porque se eu não corro, meu Deus do céu. A Elisete me pegava, era difícil. Eu sempre fui apaixonado por estar na igreja. Eu joguei no River do Piauí, comendo bode. E comendo cuscuz com ovo frito quase todo dia. Vai lá na primeira igreja batista lá de Teresina e pergunta se eu era aluno da escola bíblica dominical. Eu não vi a hora de chegar na igreja o dia que deixaram eu ser cooperador. O que é cooperador? É o voluntário, para depois ser consagrado a diácono. Que alegria eu ficar aqui do lado com a mãozinha estendida, eu parecendo um santo. Irmãos, a vida toda o londrinense está precisando voltar a se apaixonar pelo templo. Eu não estou falando adorar a parede. Eu sei que Deus não habita em paredes, em templos feitos por mão de homem. Mas eu não estou falando de parede. Eu não estou falando de telão. Eu não estou falando se a cadeira está para lá, está para cá. Eu estou falando do templo, a igreja reunida e oferecendo culto. É diferente. Eu faço isso desde quando eu me converti. Eu tomo banho desde quando eu me sinto gente. Tem gente aí que dá uma oportunidade, esfriou, fica 3 dias sem tomar um banho. O cara não persevera nem no banho. A cueca chega a grudar na virilha. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, a perseverança te coloca num nível. Tem coisas que Deus não quer que você reinvente, que você crie modelo e uma roupagem nova. Deus está dizendo as mesmas coisas, a vida toda. Problema, dificuldade, e estava lá a Ana caminhando. Chegou um momento que o marido falou: que doideira é essa, minha filha? Que choradeira é essa, minha filha? Que loucura é essa que você está passando? E olha o que ele chegou a falar para ela: eu não sou melhor do que um filho? Você já me tem, não é suficiente aqui? Olha o que o marido teve que falar para ela. Será que o fato de eu estar aqui em casa já não te alegra? Eu não tenho valor não. Porque tem hora que por causa da briga com Penina, você esquece do Eucana que dorme do teu lado. Tem hora que por causa da Penina, você esquece do que você já tem. E às vezes nós estamos perdendo muita coisa para conquistar o que não temos, deixamos de valorizar o que temos. Eu fui pregar esses dias numa igreja, irmãos, tinha 30 pessoas, eu rodei 500 quilômetros. Por causa de um moço que se converteu comigo lá no Leonor na época. E ele começou o ministério dele, 500 quilômetros. Eu paguei para ir lá pregar. E aí veio uma irmã, que é parente dele, que nos acompanha pela internet, falou: o senhor está pregando para 30 como se o senhor pregasse para 10 mil. Eu falei: sim, porque esse lugar vai crescer. Sim, porque as mensagens mais poderosas da história não foi pregado nem para 30 nem para 12 discípulos. Foi pregado para só uma mulher na beira do poço de Jacó. As melhores mensagens foi pregada para um homem que decidiu descer de uma árvore e levar Jesus para a casa dele. As melhores mensagens foram pregadas para 2 ou 3 pessoas. É por isso que eu dou o meu tudo aqui hoje, para honrar você que veio, para fazer você acreditar que uma pessoa, 2 pessoas é o suficiente para mudar a história. Eu vou terminar essa mensagem dizendo o seguinte, aqui vai ser forte.
Quer vencer Penina definitivamente? Você vai ter que ter uma experiência chamada voto com Deus. Tem coisas na vida que não resolve só com a oração, só com o jejum, só com a perseverança e só estando no templo. Tem coisas na vida que para você vencer você tem que passar por um voto. Ela fez o voto dela. O Senhor me dá o filho aqui, nasce, eu já te devolvo. Qual é o voto que você vai fazer? Qual é a renúncia que você vai fazer? Qual que é a tua coragem? Qual é o voto que você quer fazer? Me viram aí com o cabelinho embaixo. Quanta gente aqui fora me perguntou: você fez voto, pastor? Não fiz voto nenhum. Pedi cadê o Adriano? O Adriano está aí? Ou ele estava no culto da manhã? Estava no culto da manhã. Pergunta para o Adriano. Estava sentado lá, ele corta meu cabelo, cortou, fez o pezinho. Eu falei: Adriano, que máquina que você passou aqui do lado? Eu passei a 2. Eu falei: passa tudo a 2 também. Vamos ver como é que fica. Cheguei em casa, a Alana começou a chorar. Nossa, pai, que feiura. Aí já olhei para a Lisete e falei: nem fala nada, que daí dia das mães você está ralada. Porque quem dá dinheiro para a Alana dar presente para você sou eu. Qual é o voto que você vai fazer? Eu não posso pregar uma mensagem dessa e sair daqui hoje sem fazer um voto. Eu preciso fazer um voto. Qual é o voto? Você vai ficar aí 3 meses sem Instagram? Você vai ficar sem televisão? Você vai dizer assim: ó, só vou assistir o Campeonato Brasileiro 2026. Hoje eu vi que o culto da manhã tinha muita gente, irmãos, mais do que daria num culto como hoje, porque dia das mães tem almoço, o pessoal roda aqui chácaras, cidades vizinhas. Eu falei, né? Mas tinha um número bom de pessoas. Essa turma veio de manhã porque eles foram tudo para o VGD assistir o jogo do Brasil, ou o jogo do Londrina. Qual é a tua coragem? Qual é a minha coragem? Qual é o voto que você vai fazer? O voto muda tudo. Agora, esse voto tem que ser para a glória do Senhor. Esse voto tem que ser algo que te custe algo. Esse voto tem que mexer com a tua estrutura. Esse voto tem que, alguma coisa tem que apertar. Esse voto tem que mexer com você. Ele tem que custar alguma coisa. Feche os seus olhos. A Bíblia diz, para você que talvez está em dúvida ou preocupado, a Bíblia diz: é impossível dizer santo, santo, se não for pelo Espírito de Deus. Araca massorri amandaraba gamasha. Ele amandorobi amarabi amachou. Que ele cresça